mulheres vendidas contra sua própria vontade, casamentos forçados e soldados americanos sem compaixão. Um país aparentemente perfeito, que oculta segredos e histórias que despertam medo até mesmo nas mentes mais fortes. Estou falando do Vietnã, que conta com um lado sombrio e despercebido aos olhos de quem está apenas turistando pelo país. Não tenho dúvidas que esse lado do Vietnã vai te deixar assustado. No ano de 1950, a França começou a dominar o Vietnã, Laos e Camboja, conquistando essas terras no final de 1893, formando uma só colônia chamada de Indochina Francesa. Porém, em setembro de 1940, o Japão invade e toma esses territórios, expulsando a França do Vietnã. Entretanto, o Japão acabou não tendo muito êxito na conquista, pois os vietnamitas expulsaram os japoneses e começaram a lutar pela independência do seu país. Os Viet Minhs, o grupo que lutou pelo Vietnã, fazia parte de um grupo vietnamita que queriam tornar o país independente. Seu líder era Ho Chi Minh, e ele declarou a independência da parte norte do Vietnã após vencerem a invasão japonesa. Não felizes com a sua derrota, os franceses tentaram conquistar essas terras novamente, mas acabaram perdendo mais uma vez, e esse episódio ficou conhecido como a Guerra da Indochina. Após essa guerra, foram declaradas as independências do Laos, Camboja e Vietnã. Porém, a guerra pela independência do Vietnã só estava começando, pois nesse momento o país foi dividido em Vietnã do Norte e do Sul. O problema começou por conta do governo do Norte, que se declarava comunista e até passou a receber ajuda da China, não agradando em nada ao Vietnã do Sul, que era anticomunista. O líder do Sul, Ngo Dinh Diem, começou a perseguir os comunistas e possíveis revolucionários, e é nesse exato momento que os Estados Unidos passam a apoiar o Sul nessa guerra, pois temiam que o comunismo no Vietnã pudesse se expandir e dominar todos os demais países da Ásia, aumentando assim o número de inimigos. Durante essa disputa, aconteceram muitos ataques e acontecimentos que não foram registrados e não chegaram a público, por conta de vários fatores. Como a fronteira divisória entre o Vietnã do Norte e Sul era terrestre, muitos Vietcongs, que eram soldados do Norte disfarçados de civis, passavam na fronteira despercebidos e conseguiam estar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum, tornando a guerra ainda mais complicada. Nesse momento, acontece um dos eventos mais sombrios e trágicos da Guerra do Vietnã, conhecido como o Massacre de My Lai. Em março de 1968, 125 soldados americanos receberam ordens para irem até o vilarejo de My Lai, pois havia informes de que haviam Vietcongs por lá. Esses soldados estavam revoltados por perderem boa parte de seus companheiros para os inimigos e não tiveram nenhum sentimento com os moradores da vila e que eram inocentes. Ao todo, 504 pessoas foram assassinadas. Dentre elas, muitas crianças, mulheres e idosos. As mulheres foram as que mais sofreram, pois foram violadas pelos soldados antes de serem mortas. As atrocidades de My Lai foram inicialmente encobertas, mas eventualmente vieram à tona devido a denúncias de soldados que testemunharam os eventos horríveis. A divulgação desses acontecimentos causou indignação pública nos Estados Unidos e em todo o mundo, aumentando ainda mais a oposição à guerra e afetando a moral das tropas americanas. Vários soldados envolvidos nas atrocidades foram investigados e levados a julgamento militar. No entanto, apenas um tenente, William Kelly, foi condenado por seu papel no massacre. Ele foi considerado culpado de assassinato premeditado de 22 vítimas e condenado à prisão perpétua, mas sua sentença foi posteriormente reduzida e ele cumpriu apenas 3 anos em prisão domiciliar. O massacre de My Lai permanece como um dos eventos mais sombrios e trágicos da Guerra do Vietnã, destacando os horrores da guerra e os dilemas morais que podem surgir em conflitos armados. No final de 1969, uma parte dos soldados voltou para os Estados Unidos, diminuindo o número de soldados no Vietnã. Até o momento, o governo já havia gasto mais de 70 milhões com a guerra, e o objetivo dos soldados agora era matar o máximo de Vietcongs possíveis, pois esses eram os parâmetros utilizados para medir a sua vitória, uma vez que eles não conseguiam vencer a guerra definitivamente.
No dia 8 de julho de 1972, o fotógrafo Nick Ut estava acompanhando as tropas do Sul e, por engano, um avião bombardeou um vilarejo que estava cheio de pessoas inocentes. Dentre aquelas que sobreviveram, algumas saíram correndo, incluindo uma pessoa sem roupa e com 30% do seu corpo queimado. Essa foto foi considerada um dos registros mais famosos da guerra, ganhando notoriedade no mundo inteiro. Essa garotinha da imagem é Kim Phuc, e aos 49 anos de idade, ela se encontrou com o Papa Francisco em 11 de maio de 2022, quando entregou a imagem símbolo do não à guerra e um pedido de paz. Após essa tragédia, as grandes potências passaram a ser pressionadas pela população para que a guerra tivesse seu fim. Em 1973, ocorreu o Acordo de Paris, no qual os Estados Unidos concordaram em não participar mais da guerra diretamente, mas apenas em fornecer armas e treinar os soldados vietnamitas do Sul, assim como a China fazia com o Vietnã do Norte. Sem os soldados americanos nas linhas de frente, os vietnamitas do Norte conseguiram invadir o Vietnã do Sul, que acabou por cair. Consequentemente, o país foi unificado, tornando-se uma única nação comunista. No final das contas, essa guerra foi um desastre para os Estados Unidos, que até hoje não a consideram como uma derrota, mas sim como uma retirada estratégica. O governo vietnamita mantém um controle estrito sobre a mídia e as vozes dissidentes, resultando em censura e temor. Jornalistas independentes, blogueiros e ativistas políticos frequentemente enfrentam intimidação, perseguição e prisão por expressarem opiniões contrárias ao governo. A Lei de Segurança Cibernética, implementada em 2018, ampliou ainda mais o controle sobre a mídia online, permitindo que as autoridades monitorem e restringam o conteúdo considerado subversivo. Essas restrições à liberdade de expressão prejudicam o fluxo de informações e o debate público saudável no país. Ativistas e defensores dos direitos humanos enfrentam riscos significativos ao tentarem promover mudanças e conscientização sobre questões como a liberdade política, os direitos das minorias étnicas e as injustiças sociais. Apesar dos progressos econômicos e sociais, a persistência dessas restrições e violações lança uma sombra sobre o compromisso do Vietnã com os princípios fundamentais da liberdade e dignidade humana. O tráfico humano, por sua vez, é uma preocupação séria no país. Ao contrário do que pensamos, muitas mulheres e adolescentes são levadas para outros países, para trabalhar na prostituição, no trabalho forçado e na exploração sexual, incluindo casamentos forçados. Mulheres e meninas vietnamitas são frequentemente atraídas por promessas de emprego, educação ou casamento, apenas para serem forçadas a entrar na prostituição contra sua vontade. O tráfico sexual, muitas vezes, envolve cruzar fronteiras internacionais, com destinos que incluem países vizinhos e outras nações da região. Uma parte dessa realidade é notada no Japão, onde as casas noturnas oferecem serviços sexuais em troca de dinheiro, e ao contrário do que pensamos, muitas dessas mulheres não são japonesas, mas são mulheres trazidas do Vietnã, Tailândia e outros países mais pobres do Sudeste Asiático, que aceitam vender o seu corpo para ajudar suas famílias. Apesar de todo esse lado obscuro do país, o Vietnã conta com um lado positivo e muito interessante para se conhecer e explorar. E você pode conhecer essa parte boa do país clicando no vídeo que está aparecendo agora na tela final deste vídeo. Mas antes, deixa o seu comentário do que você pensa de tudo isso. É um tema realmente a se pensar e que nos deixa com um aperto no coração. Um grande abraço e eu te espero do outro lado.